Graças a Deus, hein? Uau, muito. Então, eu vim fazer propaganda da escola? Não. Vai, Marina, rápido, rápido, Marina. Você vai ter que. Vou precisar de você. Vamos, Marina. Onde você vai, minha filha? Volta aqui. Aleluia. Aquele pessoal está com sede. Enquanto eles vão lá beber água, vamos combinar algumas coisas aqui. Retiro está chegando. Acampamento está chegando. Eu vou também, tá bom? Graças a Deus. Então, pessoal que toca instrumento, banda, etc., né? Esse equipamento deve ir para lá no sábado, na quinta-feira à tarde. Deve vir alguém aqui para buscar e levar equipamento. Mas como vocês sabem, quando começa a sexta de manhã já tem que ter tudo montado. Então, assim, a gente precisa se organizar. Aqueles de vocês que puderem ir à tarde, para a gente deixar todo o som montadinho, bonitinho, para começar já legal na sexta, avisem, tá? A gente se encarrega de colocar tudo no caminhão, mas alguém vai ter que, a gente tem que chegar lá para montar tudo, né? Fora preparar todo lugar. Então, você que puder ir na quinta à tarde, venha falar comigo. O Péricles já deu o seu nome. E aí, Vitor, veja as suas condições aí, vê se vai rolar para você também. Eu vou mandar a minha mulher cancelar a reunião lá na escola. Imagina só. Muito bem, Provérbios capítulo 1. Difícil quando o anjo não fala, mas você sente uma voz aqui dentro que fala assim, você tem que ler em Provérbios. Só que ler em Provérbios é embaçado, porque Provérbios fala de tanta coisa, mas são tantas coisas, que não dá, né? E existe aquele plano mais batido, né, do que não sei o quê, que massa de pão, sei lá. Você tem que ler um capítulo por dia, num mês de 31 dias, e você acaba de ler Provérbios, e você descobre que não funciona também, porque um capítulo fala de tantas coisas diferentes, que dá vontade de você grifar o capítulo inteiro e não se retém metade da informação. Mas capítulo 1 de Provérbios diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça ao sábio e cresça em prudência, o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O legal da introdução de Provérbios é que o autor deixa bem claro para que foi escrito o livro, né? Essa coletânea de provérbios, nem todos foram escritos por Salomão, essa coletânea de provérbios tem alguns objetivos claros, bem evidentes. Então, lá no versículo 2, para aprender sabedoria e ensino, para entender as palavras de inteligência, que às vezes a gente ouve as palavras, mas não compreende a significação delas, nem a profundidade que é nessas palavras, para que a gente entenda qual é a inteligência de Deus que está nas coisas, para obter ensino do bom proceder. Quem aqui quer saber que caminha fazendo as coisas certas? Quem aqui quer ter certeza de que está fazendo o que devia fazer? Então, vai lá em Provérbios, você vai descobrir como Deus quer que a gente se comporte, né? Para que a gente obtenha o ensino da justiça, do juízo, da equidade. Para que os simples adquiram prudência e os jovens ganhem conhecimento e bom siso. Jovem não costuma ter bom siso, embora vocês sejam jovens, e a gente, quando na juventude, a gente pense que a gente sabe todas as coisas. Eu sei porque eu já pensei isso também uma vez na vida. Quando a gente chega aos 17, 18 anos, a gente fala assim, agora eu sei, agora eu vou resolver. Eu li 3 livros na faculdade e eu aprendi todos os segredos do mundo e os enigmas da existência. Tá, espera chegar aos 40, você vai descobrir o que você vai fazer com tudo aquilo que você aprendeu. Você vai ter que chegar lá para saber, tá? E você pode não acreditar em mim, mas o fato é o seguinte, poucas pessoas são tão ignorantes, para outras coisas piores aqui, quanto um jovem na fase da juventude.
Porque a criança você ainda fala para ela, e você fala grosso, ela cala a boca, mas o jovem não, porque ele fala, eu sei, eu aprendi, eu vi, mas a Bíblia fala que o jovem tem que adquirir bom siso. Mas é possível que o jovem seja sábio, se ele observar segundo a palavra do Senhor, é tudo que ele faz, né? Depois fala para o sábio ouvir, crescer em prudência, e que o instruído ainda pode adquirir mais habilidade ainda para entender os enigmas. E no final ele fala que temer ao Senhor é o princípio para que tudo flua bem, para que tudo dê certo na vida. Quem quer que tudo na vida prospere, tema o Senhor. Não é faça pós-graduação, não é consiga o seu melhor emprego. Hoje eu estava vendo um vídeo de um sujeito, não sei o nome dele, estava vendo um vídeo de um empresário que tinha muito dinheiro e perdeu todo o dinheiro e descobriu que quando se perde o dinheiro, a gente perde os amigos também. Provérbios já falava isso, viu? Provérbios 18, acho que fala isso. Estava lendo ontem bastante coisa de Provérbios e fala, quando você é rico, você está cheio de amigos. Quando você fica pobre, todo mundo vai embora. E o sujeito percebeu isso, né? Ele era ímpio. Aí ele descobriu que indo para os Estados Unidos ele fica rico. E na metade do tempo, que no Brasil ele jamais ficaria rico, ele fica muito mais rico lá do que aqui. Não é desse tipo de riqueza que a gente está falando. Ok? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas existe uma categoria de gente que despreza a sabedoria e o ensino, que são os loucos. O livro de Provérbios vai falar sobre alguns tipos de pessoas. Você depois pode folhear à vontade. Você vai ver sobre, ele vai falar sobre o sábio. O sábio é aquele que teme a Deus, que leva a sério a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus em sua vida. Ele vai falar sobre o simples, ou o tolo, ou o insensato, que é a pessoa que não tem conhecimento nenhum, que é ignorante e que vai fazendo as coisas porque é sem noção mesmo. E ela vai falar sobre os loucos. Os loucos são aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas insistem em fazer o contrário. E Deus faz uma distinção entre uma pessoa que erra porque nunca ouviu falar de alguma coisa e a pessoa que erra sabendo o que já ouviu falar e insiste em fazer errado. Deus fala, você é louco. Você é louco. Louco. Vai chamar de estúpido e de outras palavras aí. E como o intuito é conhecer a sabedoria, na verdade eu só estou introduzindo aqui porque o trabalho hoje vai ser de vocês. Deus mandou que vocês abrissem em Provérbios capítulo 8. Nós vamos dividir esse grupo que está aqui em 3 grupos, tá? E nós temos algumas pessoas visitando, e é proibido deixar os visitantes todos juntos, porque, coitados, eles serão, podem ficar constrangidos. Então, vocês vão se espalhar já, tá bom? E nós vamos ler Provérbios capítulo 8. Eu darei a cada grupo 10 minutos para ler um trecho de Provérbios, que eu vou dizer qual é, Provérbios 8, e vocês vão sintetizar as principais ideias que Deus mostrar para vocês. E depois vocês terão, cada grupo terá 5 minutos aqui na frente, e se alguma coisa passar batido, eu completo com alguma informação que Deus tocou meu coração quando eu li isso. Hoje nós vamos falar em Provérbios 8, é possível que daqui a algum tempo a gente fale em Provérbios 9, que é um capítulo mais bonito ainda, mas é continuação. Então, rapidamente, vamos nos separar aqui. Pessoal da internet, o culto para vocês será interrompido por 10 ou 15 minutos, tá? Depois a gente volta. Vai tomar um cafezinho, vai ler Provérbios 8 também. Tá? Daqui a pouquinho você volta, a gente vai continuar aí. Abraço. Vamos lá, vamos nos mexer aí.
Débora larga tudo espalhado. Então, mas leva o caderno junto. Para você que não pôde ler o capítulo inteiro, porque ocupou o tempo, né? Lendo só a sua parte, então vamos lá. Deixa eu ler os versículos 1 a 11. Diz assim: não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Quem vem aqui desse grupo falar alguma coisa? Voluntariamente escolhida? Não muito. Bom, a primeira coisa que a gente viu aqui nessa passagem é que a sabedoria está escrita com letra maiúscula. Então, é como se ela fosse uma pessoa, porque ele fala que ela grita, que ela clama. A sabedoria é tratada como uma pessoa. Além disso, ela é colocada no alto para ser vista e está no meio do caminho porque ela é disponível a todos. Nós temos acesso à sabedoria, então nós precisamos buscá-la. Ela está lá, justamente nas nossas decisões, das escolhas, nós temos que ela está lá disponível para nós usarmos a sabedoria, e nós temos que encontrá-la. Além disso, nós precisamos também dar valor à sabedoria. Ele fala aqui, todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Nós que já temos o temor do Senhor, nós conhecemos a sabedoria. E muitas vezes nós desprezamos, nós nos esquecemos dela. Mas nós precisamos dar valor a ela, porque todos nós precisamos da sabedoria. Salomão, por exemplo, o que escreveu a maior parte de Provérbios, a maior parte, né? Isso. Ele mesmo pediu sabedoria e não riquezas, como ele fala aqui, a sabedoria é melhor do que joias e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Porque a sabedoria é melhor que as riquezas, é melhor que tudo, e nós precisamos buscá-la. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei a descrição. Não sei se você percebeu, esse texto começa com uma descrição. Tem uma voz que está descrevendo uma cena e personifica a sabedoria. Quem foi meu aluno no terceiro ano sabe disso, né? Bom, enfim. Você não foi, então você faltou aquela aula. Você faltou aquela aula. Não? A sabedoria é uma pessoa. Ela não é um conceito. A sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa está num lugar alto. O interessante é que ela está no lugar alto, está nas encruzilhadas, e ela está junto às portas. A sabedoria está disponível para todo mundo. Quem é que ficava nas portas das cidades? Os juízes. A sabedoria é para os grandes, a sabedoria é para quem está passando pelo caminho. Achei lindo quando você falou da encruzilhada. A sabedoria é para quem precisa tomar decisões. Deus não nega a sabedoria para ninguém. Eu tenho direito à sabedoria de Deus. Os pobres têm direito à sabedoria de Deus, os ricos também. Os que foram à universidade têm direito à sabedoria de Deus, os que não chegaram a ela ainda também têm direito. Todo mundo que tem que tomar decisão na vida tem direito a buscar a sabedoria de Deus. Deus tem sabedoria em abundância para distribuir para nós. Nós é que às vezes comemos bola e não vamos atrás, mas Deus tem para nós a sabedoria. Ele falou que a sabedoria é para os simples, o versículo 5, olha lá. Falou que é para os simples. Os simples são aquelas pessoas que não percebem os perigos.
São aquelas pessoas desatentas, que ficam despercebidas, não são capazes de reconhecer o perigo do caminho que estão andando. Então ele fala, vem ler aqui comigo, vem aprender comigo a sabedoria, e você vai descobrir onde que você está andando e quais são os perigos que estão ao seu redor. Porque nós caminhamos nessa vida e nós não percebemos quantas coisas perigosas estão, quanto ensino perigoso, quanto programa perigoso, quanta companhia perigosa, quanto conceito perigoso, quanta música perigosa, quanto filme perigoso. Mas a sabedoria nos mostra, presta atenção, tem perigo aí. Então nós não somos mais bobinhos e inocentes porque a Bíblia nos avisa. E ela é direito de todos nós. Depois fala de algumas virtudes, né? A retidão, as coisas excelentes, a verdade está com a sabedoria, a justiça está com a sabedoria. Então eu descubro que na sabedoria de Deus nunca há injustiça, mesmo quando eu não entendo os conceitos de Deus sobre as coisas, eu tenho que crer que nas coisas de Deus, nas coisas que Deus diz, nunca há erro. Nunca, Deus nunca erra. O que ele disse é aquilo. Eu é que tenho que aprender a pensar como Deus. Porque muitas vezes a gente ouve muito conceito, ou a gente se depara com muita verdade aqui na Bíblia, a gente tem dificuldade de entender. Eu não consigo entender isso. Isso não faz sentido. O ímpio questiona muitas vezes o Velho Testamento. A gente estava mais ou menos falando desse tipo de coisa outro dia lá em cima. Há muitos conceitos que para nós são complicadíssimos e que nós não conseguimos alcançar. Mas se Deus disse, então deve ser verdade. E acaba a discussão. E achei lindo o versículo 9. O que ele diz lá? Todas as coisas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Veja, as palavras da sabedoria não são retas sempre, para quem não entende. Então, quando alguém vem diante de você e fala, eu não consigo entender esse conceito, e quando você caminha hoje nesse mundo, quando você fala de verdades relativas, quando você fala sobre tolerâncias e intolerâncias, quando você fala sobre criação e evolução, quando você fala sobre questões de igualdade ou de não de igualdade, quando você fala da igualdade de gêneros, mas quando você fala também sobre a autoridade que está sobre o marido, que é o cabeça da família, muitas pessoas não entendem nada disso, não entendem nada disso. As coisas só são retas para quem aprende a sabedoria. Uma vez Jesus falou para os fariseus, se vocês praticarem o que estou dizendo, João capítulo 7, vocês vão ver se a doutrina que eu ensino é de Deus ou não. Só quem põe em prática vai entender a verdade da sabedoria. Os convites de Deus sempre são muito bacanas, porque Deus não nos dá nunca o enredo pronto. Primeiro você tem que pisar na água. Depois você vai ver se flutua ou não. É bonito com Deus. É sempre bonito, né? Ontem, um ex-aluno meu, pediu para que eu assistisse a um vídeo. O vídeo me deu vergonha de ver. Eu jamais indicaria para qualquer pessoa. Eu acabei vendo aquilo porque o menino estava falando sobre uma discussão que rolou lá com ele, os amigos dele no grupo, por causa do vídeo. Tem um tal de Caio Castro aí, eu nem conhecia essa pessoa. E assim, um lixo, tudo que ele disse e a pessoa que o estava entrevistando também. Assim, era lixo debatendo com o lixo, não a pessoa, mas os conceitos, entendeu? Uma coisa terrível. E mais ou menos a pergunta é se você deveria pegar uma moça bêbada na balada. E aí, o que uns falavam que era estupro, que outros falavam que não era estupro, porque ela estava bêbada, porque não estava bêbada, porque não sei o quê. E ele perguntou a minha opinião. Eu falei, meu querido, você quer mesmo que eu diga o que eu penso sobre tudo isso aí? Olha isso, Levi. Olha a encrenca. Aí eu falei, não, porque eu entendi que ele disse que ele não pegaria uma pessoa que estivesse bêbada, mas é uma pessoa que tem o hábito de beber. Eu falei, meu querido, você está pedindo para eu ver o vídeo 2 vezes, para ver o que foi que disseram. Eu quase vomitei vendo a primeira vez, quanto mais a segunda. Mas como eu estou tentando evangelizar a pessoa, eu falei, vamos lá, vai.
Aí eu respondi para ele o que eu achava, aí por fim, mas a discussão está errada. A discussão não é essa. A discussão é por que você... aliás, eu falei, você sabia que tem uma história dessa na Bíblia? Tem uma história de gente que foi fazer sexo com gente bêbada. Aí ele falou, a Bíblia tem uma história dessa? Eu falei, tem. Isso não é novidade, não. Isso aconteceu já em Gênesis. Você pensa que as pessoas estão inventando alguma novidade? Não, já tinha em Gênesis já esse negócio. Não tem? Aliás, o final foi trágico, né? Amon e Moabe, duas nações perversas, saíram de um crime, de um pecado de incesto. De incesto que as filhas praticam. As filhas que ofereceram para o pai. E eu fiquei pensando, não falei isso para ele, mas como é triste, porque muitas vezes a gente sai de Sodoma, mas Sodoma não sai da gente. A gente sai de Gomorra, mas a gente leva Gomorra junto. E as filhas levaram Sodoma e Gomorra no coração. E como elas nunca poderiam ter filhos, porque os noivos não as acompanharam, vamos fazer filho então com o pai. Vai o pai mesmo. Encharcar o pai de álcool, de vinho. E aí elas concebem do próprio pai. Eu falei para ele, eu falei para ele, você viu a conversa? Você reparou que na conversa entre as duas pessoas não houve uma vez a menção ao amor? Você reparou que tudo que eles falaram, se a pessoa estava bêbada ou não? Você reparou que o amor que é divino não fez parte da conversa? Você não lhe parece que as pessoas estão se comportando como bichos? E aí eu consegui levar a conversa para um outro lado. Eu falei, essa conversa aí, ela é podre do começo ao fim, porque em nenhum momento Deus é levado em consideração. E aí eu perguntei, por que as pessoas pegam aquilo que é mais íntimo delas, e elas entregam uma pessoa que elas nem conhecem numa balada para outra pessoa bêbada? O que é mais íntimo a gente não entrega para qualquer pessoa. O que é mais íntimo a gente entrega para uma pessoa que vale a pena a gente entregar. Aí ele me largou no vácuo, assim, entendeu? Não, mas ele leu. Ele entendeu. Discussão errada. É se pode estar bêbada, se não pode estar bêbada. Não, para. O nosso melhor, Paulo fala isso. As coisas mais preciosas nós tampamos, nós escondemos. Porque a gente não vai mostrar para qualquer um. Mas o mundo não está preparado para essa sabedoria. Só quando você começa a conhecer a sabedoria de Deus é que tudo isso faz sentido. Ele falou, então eu não posso buscar prazer? Eu falei, não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que você tem direito ao prazer do jeito de Deus. Mas só quando você conheceu, é muito legal o versículo 9, porque é exatamente isso. As coisas ficam retas quando você entende os padrões de Deus. O mundo não vai entender o padrão de Deus. Então o padrão de Deus é loucura. Por isso que o mundo tem que provar que Deus não existe. Porque se Deus não existe e a gente veio do nada, a gente não deve nada a ninguém. Então, já que você não deve nada a ninguém, aproveite sua vida, porque não tem propósito nenhum. Você está indo para lugar nenhum mesmo e curta a sua vida à vontade. Mas se Deus colocou a gente na terra, então tem um propósito. E eu preciso descobrir e acertar esse propósito. E o que você encontra no comportamento das pessoas hoje é porque elas não têm noção do porquê estão aqui, para onde estão indo. E isso explica todo o nosso comportamento. Mas a sabedoria continua disponível a todos, aos simples, aos sábios e até aos estúpidos. A sabedoria continua gritando, para ninguém dizer que nunca ficou sabendo a verdade. Aleluia. Versículo 12 a 21, quem é o próximo que vem aqui falar? Bota para quebrar, eu também tenho. Eu achei interessante vocês terem falado que a sabedoria é uma pessoa, pela gramática e tal, do S, está em maiúsculo. A gente não percebeu essa parte de ser uma pessoa pela gramática, mas a gente chegou à mesma conclusão através do texto. Ele já começa falando assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. A gente cantou logo aqui que um dos nomes de Jesus é maravilhoso conselheiro.
que geralmente parece que é maravilhoso e conselheiro. Não, ele é um conselheiro maravilhoso. E então quer dizer que ele é a fonte de conselhos, ele é a fonte de conhecimento, ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria. E você vê nitidamente que ele está falando também de Jesus. Você trocar a sabedoria por Jesus. Ele fala que habita na prudência e dispõe de conhecimentos e conselhos. E logo no 14 fala, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Outra coisa que a gente achou interessante também aqui, que fala, que ele fala também aqui, por meu intermédio, no 16, governam príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. E no 15 também fala, por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. Você pode entender que é pela sabedoria de Deus, pelo consentimento dele, que as coisas acontecem aqui na terra, que quem governa chegou a quem governa a governar, aquele que dita a lei chegou a ditar a lei porque ele tem esse consentimento, ele tem um controle. Mas também você pode entender que é através da sabedoria que uma pessoa consegue governar um país, governar um estado, ditar uma lei que sirva ou não sirva, porque ele tem sabedoria. A sabedoria é concedida por Deus. Uma pessoa sem sabedoria não consegue governar, uma pessoa sem sabedoria não consegue gerir um lugar, não consegue gerir nada. Ela não tem sabedoria. Mas a pessoa que tem sabedoria, ela consegue. Através da sabedoria, por meio intermédio. Né? E ele segue falando que riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis de justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. A gente achou interessante que ele sempre faz uma comparação da sabedoria com tesouros, da sabedoria com bens e prata, tesouros. E sempre a sabedoria é melhor, sempre a sabedoria vale mais. Tanto que Salomão escolheu a sabedoria quando Deus perguntou o que ele queria. Você pode escolher qualquer coisa, ele escolheu a sabedoria. E por isso ele conseguiu todas as outras coisas, conseguiu tesouros, reino. Por quê? Porque ele escolheu a melhor parte, a sabedoria. E isso fez a gente se lembrar também daquela passagem de Mateus 13, 43 e 44, que Jesus fala assim, não, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende tudo que compra e compra aquele campo. Em sequência ele fala, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Quando Salomão compara tesouros à sabedoria, e que a sabedoria é melhor, é mais valiosa, a gente arremeteu ao reino de Deus, que ele fala que o reino de Deus ele compara aqui a um tesouro muito valioso que estava numa terra, e ele vende tudo que tem, compra aquela terra, porque aquele tesouro foi a melhor coisa que ele encontrou. A pérola que ele comprou, que ele conseguiu encontrar, era a coisa mais valiosa que ele também conseguiu encontrar nessa vida. Ele vendeu tudo que ele tinha por causa do tesouro. Salomão ele compara a sabedoria aos tesouros, e a sabedoria é mais valiosa, e a sabedoria é Jesus. Jesus é a coisa mais valiosa que a gente pode ter aqui. Quando ele continua aqui, espera aí que eu troquei a passagem para voltar. Certo. Prata escolhida. E ele fala no final, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar de bens que me amam e lhe encher de tesouros. Aí ele completa que a sabedoria vai trazer as outras coisas para a gente. Porque não adianta nada você conseguir tesouros e bens sem sabedoria, tudo isso vai se perder. Até porque tudo sempre vai se perder, porque é isso que tudo é perecível. Mas a sabedoria, ela permanece. Não o resto. A gente consegue o resto porque Deus é bom, porque Deus é galardoador. Só que sem a sabedoria também, tudo que fosse conquistado aqui seria perdido. Sabedoria. Acabou mesmo. Grato. Eu comi bola, que eu devia ter lido o primeiro do versículo 12 ao 21, né, gente? E acabei esquecendo. Vou fazer uma leitura rápida lá. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho,
e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Na verdade, o que acontece lá naqueles primeiros versículos que este grupo de cá leu é que existe um convite. A sabedoria está fazendo um convite. Venham ouvir as coisas que eu vou dizer. E no versículo 12 em diante, ela apresenta as suas credenciais. Quem sou eu? Por que você tem de ouvir a mim? Então ele se apresenta falando que ele habita com a sabedoria, habita com a prudência, que ela tem conselhos e conhecimentos. E depois, como você já viu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, que nós lemos em Provérbios capítulo 1, versículo 7, a gente descobre algumas coisas sobre a sabedoria. Versículo 13, sabedoria detesta, diga detesta. A sabedoria detesta o mal. Ela detesta a soberba. A sabedoria de Deus detesta a arrogância. O nosso mundo diz que nós devemos prevalecer sobre os outros. O nosso mundo diz que nós precisamos crescer e sermos melhores que os outros, e diz que nós devemos suplantar os outros, superar os outros, e que nós devemos nos fazer respeitar. A sabedoria de Deus diz outra coisa. A sabedoria de Deus fala que aquele que se humilha será exaltado. Graças a Deus. Então existe um grande conflito nesse mundo em que a gente vive, quando a gente quer servir a Deus, quando a gente quer andar nos caminhos de Deus, porque o mundo diz tudo o contrário de Deus. Não é a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Sabedoria, arrogância, mau caminho, boca perversa. Se eu uso a minha boca para falar mal dos outros, se eu uso a minha boca para caluniar outros, se eu uso a minha boca para dizer coisas que desagradam ao Senhor, se eu uso a minha boca para mentira, se eu uso a minha boca para as coisas que não agradam, o que não honram, o que não estão de acordo com o coração do Senhor. Eu estou andando na direção oposta à sabedoria de Deus. Deus detesta a boca perversa. Deus quer que dos nossos lábios saia bênção sempre, né? Aí ele continua falando essas coisas que o Levi apontou aqui. Eu achei muito legal o versículo 14 também. Ele fala que a fortaleza é da sabedoria. Para que serve fortaleza? Eu estou seguro quando eu caminho na sabedoria de Deus. Ela me defende, porque eu vou evitar me colocar em situações arriscadas. Achei legal também, você mencionou os versículos 15 e 16, vocês falaram sobre os governos, né? Eu vou ampliar. Toda liderança precisa da sabedoria de Deus. Toda liderança. Quando a liderança contém a sabedoria de Deus, a liderança é segura. O que o Salmo fala? Feliz é a nação cujo Deus é. Como é que o Senhor pode ser o Deus de uma nação? Quando a liderança dessa nação apresentá-la diante do Senhor. Feliz é a nação que tem como Deus a Jeová. É isso que está falando lá aquele versículo do Salmo. Porque Jeová vai governar essa nação. Outro dia a Débora estava falando sobre um trabalho de escola que eles têm que fazer sobre sistema de governo e tudo, né? Eu falei, Débora, coloque aí teocracia. Coloque no meio aí. Ninguém fala em teocracia. Mas lembra de Samuel? Porque em Israel o governo era de juízes. Juízes levantados por Deus para orientar o povo, para julgar as causas. Quando o povo impediu um rei, Samuel ficou ofendidíssimo. Porque Samuel achou que era um desprezo a ele, né? O que foi que Deus falou para Samuel?
Não fique aborrecido, porque eu não estou desprezando você. Estou desprezando? Ninguém na terra está preparado para lidar com teocracia. Mas o único governo que Deus gostaria que houvesse na terra é o dele. Eu não sou favorável à anarquia, tá? Que se entenda bem. Né? Mas o único governo que eu encontro que seja legítimo na Bíblia é a teocracia. É Deus governando sobre as pessoas. Porque você coloca na mão das pessoas, está lascado, de um jeito ou de outro. Ele fala, deixa eu liderar, deixa eu liderar. Isso que ele está falando aí. Achei demais o versículo 17. Eu amo os que me amam. O que fala Jeremias 29? Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscardes de todo o coração. Jeremias 33:3. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer ser buscado. Deus ama quando a gente vai atrás dele e fala, eu não sei fazer, eu não sei organizar o meu tempo, eu não sei organizar os meus estudos, eu não sei tomar decisões, eu não sei ajustar a minha agenda, eu não sei fazer negócios, mas o Senhor pode me ensinar. E Deus está esperando mesmo que a gente vá atrás dele. Ele quer dizer para a gente o que fazer. E aí eles terminaram muito bem reconhecendo que a sabedoria vale mais do que todas as riquezas. E o versículos 22-31, falta um grupo, então eu vou ler aqui, daqui a pouco vem o representante do terceiro grupo aí. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem que vem falar aqui para terminar essa... Israel? Pega aqui o mic. É exatamente, ele vai contar a história da criação. Né? No 22, uma coisa que eu estava percebendo enquanto eu estava lendo, é que, cara, Deus ao formar o mundo, quando ele criou o mundo, ele criou ao lado da sabedoria. O mundo foi construído com sabedoria. Então, tudo que a gente vê, o firmamento, a divisão do céu, e ele fala isso aqui. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, no 27. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Cara, o mundo foi construído perante uma sabedoria. O que a gente vê, a sabedoria no olhar da criação. Então, eu acho isso muito interessante da parte de Deus, assim. E outra coisa que me chamou a atenção e do grupo a sabedoria estava com Deus antes mesmo da fundação do mundo. E o PP estava falando, pô, mas era Pai, Filho e Espírito, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Só que, cara, ele fala, antes mesmo de haver abismo, eu estava lá. Então, é assim, a sabedoria sempre esteve com Deus, cara. E aí eu fiquei pensando, beleza, como que eu encontro sabedoria? E ele fala aqui no 34, que a gente nem chegou, mas eu estava lendo, ele fala, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. E entra no assunto que a Lia falou sobre quem habitava nas portas da cidade, eram juízes, eles tinham sabedoria. Cara, a sabedoria está se mostrando como algo que tem portas. Então, como você acha isso? Se coloque as portas dela, tipo, bata, peça, esteja ali importunando até você encontrar sabedoria.
E para mim a forma mais fácil e direta, sei lá, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria. E eu acho que Deus ele vai te mostrando ao longo do caminhar como proceder andando em sabedoria. E deixa eu achar o versículo. No 30 e 31. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele o tempo todo. Cara, a sabedoria instruiu o Senhor e ela se alegrava na criação de Deus, que foi algo que ela ajudou a construir. Isso é fantástico. E regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Enchendo-me de prazer. Ela tem prazer quando a gente busca e encontra e consegue viver e se relacionar com sabedoria. Então, realmente, a sabedoria é uma pessoa e ela tem prazer em habitar no nosso meio. Você pode ver, cara, do início ao fim, a sabedoria já existe, a sabedoria está presente. E ela se alegra em estar ao nosso meio. E a gente, estando às portas dela, a gente encontra. E ela fala no final do capítulo, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Cara, alcançar o favor do Senhor, através do quê? Da sabedoria. Então peça a Deus isso, sabe? Eu acho que nesse final foram os pontos que mais chamaram a nossa atenção. Se alguém quiser falar alguma coisa. É isso. Obrigado, Rael. Tá todo mundo lá com a gente lá, com eles também? Então, ela continua apresentando a sua história, né? O Rael, você estava falando sobre a sabedoria estar com Deus antes da criação. Quantas pessoas havia antes de criar, do mundo ser criado? Mas eles são um. Tá? Quantas pessoas havia? Havia um, que são Deus. Havia só uma pessoa. E vocês disseram que a sabedoria é uma pessoa, e é mesmo. Só havia uma pessoa, e a sabedoria estava com essa pessoa. E a sabedoria era essa pessoa. Então, é muito legal, porque quando você fala dos versículos 24 a 26, é isso mesmo. A sabedoria foi estabelecida na eternidade, ela é eterna, antes do começo da terra, e vocês falaram muito bem, antes de tudo ser criado, já havia sabedoria. Aí dos versículos 27 até o 29, ele está falando da sabedoria presente no ato da criação, as coisas estavam sendo estabelecidas, o mundo estava sendo formado e a sabedoria estava presente. Vamos lá para João, rapidamente, João capítulo 1, deixa marcado aí com o dedinho o Provérbios. O Israel deixou bem claro aqui que tudo foi feito com a sabedoria. Mas João capítulo 1 fala o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E que mais diz? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo a quem se refere João? É Jesus. Jesus é sabedoria. Jesus está no alto dos montes falando, vem ouvir, vem aprender. Você precisa tomar decisão, eu tenho decisão para você. Você precisa de entendimento, eu tenho entendimento para você. Você quer saber como deve se comportar em tal situação? Eu tenho essa resposta para você. Sem mim, vocês não podem governar nada. Ele está falando para os governantes. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jeová. Quem é que disse eu sou? Jesus está falando isso. Se tem algo que todas as pessoas deviam buscar conhecer, não é algo, é alguém. Se tem alguém que todos nós devíamos buscar conhecer e imitar, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A gente quer ouvir Confúcio, as pessoas querem ouvir Buda, as pessoas querem saber o que Nietzsche tinha a dizer, as pessoas querem saber o que Darwin pensou, as pessoas querem seguir a Bíblia de Marx ou de qualquer outras pessoas dessas. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus é a sabedoria que estava desde a eternidade preparando todas as coisas. E quando vocês leram aí que a sabedoria estava se regozijando, que era o arquiteto, que eram as suas delícias, eu lembro que em cada etapa da criação, lá em Gênesis 1, quando Deus terminava uma etapa, ele falava, e tudo era bom.
e aquilo era bom, e aquilo era bom. E quando ele cria o ser humano, ele fala, e era muito bom. Eu estava falando ontem com um jovem, ele escreveu para mim, de quinta para sexta, por causa de uma menina que ele conheceu e agora estava angustiado. Sempre essas coisas que os adolescentes têm, né? É um jovem que conheceu Jesus no ano passado. Eu falei, você sabia que Deus tem plano para a sua vida matrimonial? Como assim? Nunca te contaram na sua igreja? Então deixa eu te contar uma novidade. Deus tem plano até para isso na sua vida. E sabe onde está o plano de Deus? Está em Gênesis capítulo 2. E eu convidei o moço a ler Gênesis 2. Você quer saber como deviam ser todas as coisas? Você quer saber como deviam ser todas as coisas aos olhos de Deus? Leia Gênesis 1 e 2 e você vai entender como é que Deus pensa sobre o mundo. Porque em Gênesis 3 tem a queda. O que você vai encontrar a partir de Gênesis 3 é um mundo decaído, um mundo amaldiçoado pelo pecado do homem. Quer conhecer os princípios das coisas? A gente ouviu isso lá em janeiro, em Atibaia. Quer conhecer o mundo como Deus idealizou? Leia Gênesis 1, leia Gênesis 2 e você vai entender a ordem das coisas. Está tudo lá. Graças a Deus. Então, depois dela se apresentar, ela fala no versículo 32, que o Israel já veio adiantando. Portanto, filhos, ouvi-me. Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Quem quer ser feliz aqui? Quer ser feliz mesmo? Tem que andar nos caminhos de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. Atender aos comandos de Jesus. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Versículo 34, eles leram aqui. Versículo 35. Quem me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. E o 36 termina triste, né? Quem peca contra mim, violenta a própria alma. Como a gente faz mal para a nossa própria alma quando a gente recusa ouvir os mandamentos de Jesus? Quando a gente recusa ouvir o conselho de Jesus e prefere ouvir os conselhos dos outros? Eu descobri que Caio Castro, eu não conhecia Caio Castro, mas eu descobri que ele não tem muito a dizer. Mas a juventude parece que conhece bem. Você viu lá o post do Caio Castro? Eu falei, nossa, quem foi? Foi meu aluno, era aluno do terceiro ano que saiu. Quase que eu perguntei, porque eu tive um aluno chamado Caio Castro, e eu falei, deve ser meu ex-aluno, que todo mundo se conhece lá, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse senhor aí. É tenebroso. Esse cara é formador de opinião de jovens. E Caio Castro não tem nada para dizer. A Kéfera também não tem nada para dizer para você. Ela não tem nada para dizer. Quem tem muito o que dizer para a gente é Jesus. Às vezes vale a pena a gente saber o que eles estão pensando só para ver, meu Deus, vamos orar porque eles vão para o inferno. Vou orar para que Deus tenha misericórdia e que eles sejam salvos. Né? Como é que era aquele? Ronaldo Esper, é o nome do cara que se converteu agora? Quem era o estilista, rival do Clodovil, né? Ronaldo Esper converteu-se. Largou. Ó, não vem falar mal da igreja onde ele está, tá? Ele está numa igreja grande, mega igreja, mas ele falou assim, abandonei a vida que eu tinha, me arrependo do que eu fui e descobri mais o seguinte, se eu tivesse que dizer para uma pessoa naquelas condições, eu diria assim, larga tudo agora, você está acabando com a sua vida. Você pode acreditar numa coisa dessas? Mas durante o tempo da impiedade, essas pessoas formaram a opinião de vários, que andaram na cartilha dessas pessoas. Para um dia, todas elas, quando encontram Jesus, elas falam, eu estava errado. Você nunca vai ouvir um crente que conheceu e praticou a Bíblia. Não estou falando de gente que saiu de igreja, tá? Você nunca vai conhecer um crente que abandonou por causa do Senhor, foi ver outra coisa e fala, estou muito melhor agora do que antes. Mas você vai encontrar várias histórias de pessoas que negaram o conhecimento do Senhor, de ateus a homossexuais, a traficantes, ao que quer que sejam. Todos eles conheceram a palavra do Senhor e falaram, puxa, como eu demorei para conhecer isso, encontrei as respostas aqui. Jesus é a sabedoria. Jesus é sabedoria. Onde você está procurando suas respostas? Ele já tinha dito antes mesmo de ter vindo à Terra. Vamos ficar em pé, vamos orar para terminar hoje aqui. Acho que vale a pena a gente dar o capítulo 9 ainda, mas fica para outro dia. Acho que vale a pena.
Amém. Quem gostaria de vir orar aqui hoje? Eu não quero terminar orando. Quem gostaria de vir orar aqui? Que tem ensaio depois, a Mônica está desesperada aqui. Quem quer vir aqui? Vem aqui orar então, rapidinho. Mas corre. Quem falou que vinha orar? Era a Alice que vinha orar? Ela achou legal o culto? Então ela orou para que o culto fosse legal. O culto foi legal demais. Né? Quem quer vir falar com a sabedoria aqui na frente? Vem junto, Marina. Vem junto. Ela vai orar e você ora em seguida também. Isso. Você vai orar, Alice? Então você vai orar e dá o microfone para a Marina que ela vai orar depois. Tá. Por aí. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, faça que esse culto seja legal, que todo mundo obedeça, que seja bem legal. Faça que as pessoas não tenham dinheiro, mas que elas possam ter em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e também te agradecemos pela sabedoria, Senhor. Senhor, que nós possamos sempre te buscar em cada momento das nossas vidas, Senhor, para que possamos ter a direção correta e possamos ser plenos, Senhor. Senhor, obrigada por este culto. Leva-nos em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso ao Senhor Jesus aí. Amanhã tem mais. Tem ensaio do coro à tarde e tem culto à noite. Glória a Deus. Mônica, você vai fazer seu ensaio lá em cima, né? O ensaio da Mônica é em cima.